Shalom a todos, para a glória de Deus, estamos aqui de novo na praça, um dia abençoado, temperatura ótima. A gente tem que aproveitar os tempos de temperatura boa. Daqui a pouco vai ter 3 meses de muito frio. E aqui o frio não para não. Aqui, o frio aqui não interrompe. Quando ele começa, ele vai direto. 3 meses de temperatura de 4 graus. Mas vamos lá a leitura. Deus seja louvado. Amós 5. Hoje é Amós 5. Gente, as profecias, elas são muito atuais. Muito, muito. Elas serviu para aquela época e servem para os dias de hoje. Porque o mundo continua, o planeta Terra continua sendo habitado, as nações continuam aí, algumas mudaram de nome, mas o povo é o mesmo, ok? Então, aqui Amós, ele começa falando assim, Amós, que Deus derramava o Espírito Santo e trazia a revelação para Amós. Então começa assim: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Okay? Então, como eu sempre falo, casa de Israel é a parte norte de Israel, é a casa de Israel. Então, hoje é um estado só, mas naquela época era dividido, tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul. Eram 2 governos diferentes. E o Reino do Norte é a casa de Israel, que teve como rei principal Jeroboão, que infelizmente levou o povo à idolatria. E por causa disso, o reino de Israel recebeu castigo. 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo vir à Terra, o reino de Israel foi destruído, casa de Israel. E aqui é uma profecia. Essa profecia aqui foi antes da destruição desse reino. Nós já estamos em 2000 e pouco depois de Cristo. Então, quanto posso dizer? Mais de 2.700 anos. Mas a palavra de Deus é sempre atual. Preste atenção. Então aqui fala: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Triste, né? É triste. Até quando ele dividiu o reino, tinha ali o rei Jeroboão, estava protegendo a cidade. O pessoal ainda estava obedecendo a Deus. Estava tudo bem, estava todo mundo feliz, todo mundo fazendo festa. E aí é chamado a Virgem. Ok? Pois é. E aqui fala que a Virgem caiu. Vamos ver aqui agora o versículo 3. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade... Gente, aqui quando fala Deus, é o que o judeu chama de Hashem, que significa o nome. Os judeus têm algo com eles lá que eles não querem falar o nome de Deus. Ok? Então nós falamos Elohim, mas eles não falam Elohim. Nós falamos Yahvé, mas eles não falam Yahvé. Aí eles falam Hashem. Ok? Mas vamos dar continuidade. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sai mil
conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10 para a casa de Israel. Então, só ia ficar 10%. Só ia ficar 10% que ia se salvar da casa de Israel. 10%. Lembra que a Bíblia fala do remanescente, somente o remanescente serão salvos. Então era só 10%. Quando o Senhor Jesus veio, todo mundo sabe que o Senhor Jesus falava dos samaritanos. Quando o Senhor Jesus estava falando dos samaritanos ali no Evangelho, é a casa de Israel que sobrou. Esses 10%. Ok? E o Senhor Jesus foi lá, encontrou com a mulher samaritana, tem a parábola do bom samaritano. Deus ama o samaritano, Deus ama a casa de Israel. E Deus queria salvar, quer salvar aqueles 10% que ficou. E aí vai lá, o Senhor Jesus vai lá para encontrar aquela mulher no poço. Ali foi uma porta que ela abriu para o Evangelho entrar em Samaria. Louvado seja o nome do Eterno, que não despreza o seu povo. Ok? A Samaria, o restante, esses 10% do samaritano que ficou ali, que é, como eu disse, acabou recebendo o nome de samaritano, mas era a casa de Israel. Esses 10% que ficou ali, Deus enviou seu filho lá para pregar para eles. O Senhor Jesus ficou 2 dias com eles. Ali representa os gentios, porque eles já eram considerados gentios. Eles não tinham comunhão com os judeus. Você vai ver lá nos evangelhos falando, né, do exemplo do bom samaritano, daquela pessoa que tinha sido assaltada, estava caída, machucada na estrada, que passou o religioso, o sacerdote, o esquebra, o fariseu, e passou de largo, não foi socorrer, e veio o bom samaritano e socorreu. Aleluia! Porque Jesus também ali era considerado por eles um samaritano, Jesus era considerado um gentil. Mas nosso Jesus é muito sábio, lindo, maravilhoso, e ele conta a história do bom samaritano. Bom samaritano, que fez o bem. Aleluia. Aleluia. Era o próprio Senhor Jesus ali que era o bom samaritano, porque para os judeus, o Senhor Jesus não era judeu. Na cabeça deles, o Senhor Jesus não era judeu, o Senhor Jesus era... e tem um monte de história aí que eu não vou nem ficar falando. Só você pesquisar. Ok? Muitos até hoje ainda acreditam nas mentiras que contaram a respeito do Senhor Jesus, porque Deus também ficou revelando detalhes, não, gente. Deus só revela detalhes das coisas porque Ele quer. Só quem crê em Jesus de Nazaré, que crê que Ele foi gerado do Espírito Santo, da Virgem. Ok? E se falar mal, levanta falso testemunho, depois tem que dar conta para Deus. Mas vamos para cá, gente, eu entrei falando bastante aqui de samaritano, né? Porque eu lembrei, ó, quando você vê escrito isso aqui, gente, ó, de 100 ia ficar só 10% da casa de Israel. Isso aqui é a profecia antes do reino de Israel ser destruído. Mas vamos continuar. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhas a Gigalo, nem passeis a Berseba, porque Gigalo certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Okay? Eram as cidades principais que tinha na época, Betel, que significa casa de Deus, e tinha Betel, tinha a Berseba também deve ser casa, que é sempre o Bé, né?
casa alguma coisa. E falou que o chamado Casa de Deus, Betel, ia ser levado a cativeiro. E a Berseba ia ser levada a cativeiro. E Betel, a chamada Casa de Deus, o Betel seria desfeito em nada. Versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei para que ele não irrompa na casa de José. Okay? Buscai o Senhor e vivei para que ele não irrompa na casa de José, como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Busque o Senhor, gente. Não adianta só ficar falando mal dos inimigos. Ah, porque o inimigo quer destruir Israel. Gente, quem conhece a Bíblia sabe que inimigo não vai destruir Israel. Tem gente que crê mais nos inimigos do que na Bíblia. Não vai destruir Israel, não vai destruir Jerusalém. Vai até tentar. Mas só vai fazer até onde Deus deixar. Está tudo no controle do Senhor. Só vai entrar até onde Deus permitir. As pessoas creem mais nos inimigos do que na Bíblia. E perde horas e horas, 2, 3 horas numa live para dizer que os inimigos querem destruir Israel. E daí? Querer não é poder. O fato deles querendo significa que eles vão destruir. A gente não crê na Bíblia, não é? O povo de Deus não crê na Bíblia, não? O que Deus está falando para fazer? Buscai o Senhor e vivei. Quer viver? Busque o Senhor. Busque Adonai. Busque Hashem. Faz jejum, faz oração. É isso que Deus está pedindo. Vamos lá, versículo 7. Vós que converteis o juízo em alosna. Não sei o que significa essa palavra alosna, gente. Vós que converteis o juízo em alosna. Deve ser alguma coisa que não tem valor. E deitais por terra a justiça. Derruba a justiça, o juiz vira as losnas, joga a justiça por terra. Vamos ver o versículo 8. Procurai o que faz os 7 estrelas e o Orion. Aqui está falando, gente, dos planetas celestiais do céu, ok? Das galáxias, é isso, da galáxia. Procurai o que faz os 7 estrelas. É um planeta que chama 7 estrelas, gente. Não sei como é hoje. E o Orion. Essas são estrelas. E torna a sombra da noite em manhã. Torna a sombra da noite amanhã. E é inverter, gente. A noite ia virar dia, dia virar noite. Na Bíblia, de vez em quando você vai ver alguma coisa parecida assim. O Orion se torna a sombra da noite em manhã. Essa estrela ela ia brilhar tudo, que a noite ia ficar como se fosse de manhã, entendeu? É o que eu estou entendendo. E faz escurecer o dia como a noite. Olha, a palavra de Deus é tremenda. Ela inverte, ela faz dia virar noite, noite virar dia. É isso. Bem claro. E faz escurecer o dia como a noite que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Chama a água do mar e derrama sobre a terra. Teve um furacão ali, teve uma inundação acolá, um tsunami. Tsunami é a água, gente. É fazer a água do mar derramar sobre a terra. Isso é tsunami, ok? O Senhor faz isso, ok? Derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Quem é? Quem que faz isso? É a natureza, é o calor, é o... Agora, gente, é tanta coisa que esse povo inventa por aí, porque não crê na Bíblia. Diz que crê, mas não crê. Tem um tal de um grupo aí que vive atrás de sistema, que vive atrás de
de não sei o que lá. Aí tem umas letras aí, gente. Acho que nem é bom ficar falando também, deixa pra lá. Mas sabe aqueles canais que só sabem ficar procurando, como se diz, ele só sabe ficar procurando conspiração. Os canais de conspiração. Não, porque é o não sei o quê. Não, porque... Não, gente, o nome é o Senhor, é Adonai, é Hashem. Tá aqui, ó. Amós 5:8. Leia Amós 5:8 e seja crente. Para de ser incrédulo. Cristãos e judeus incrédulos é o que mais tem nessa terra. Misericórdia. Vamos lá. Procurai o que faz o 7 estrelas e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Tsunami. O Senhor é o seu nome. O Senhor, Adonai, Elohim, Hashem, é o seu nome. Ah, não, mas eu achei que era o glu lá, o Ra. Achei que era isso. Não, mas a Bíblia diz que é o Senhor, é Adonai, é Elohim. Ok? Que é o nome de quem derrama a água do mar na terra. Agora, se você prefere acreditar nos canais de conspiração, você acredita mais neles que na Bíblia, os crentes nem lêem as profecias. Judeu não conhece profecia, cristão não conhece profecia. Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor nos leva a ler a tua palavra, e a profecia também é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Olha lá. 9. O que promove súbita destruição contra o forte. O que promove? Quem é o que promove? Seu nome. Aqui, ó. O Senhor é o seu nome. Adonai, Elohim. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Vem. Gente, não se iluda, gente. Ai, os Estados Unidos é mais forte. Não, a RU é o mais forte. Não, a Xi é o mais forte. Não, mais forte é Israel. Não, gente, mais forte é Deus. Mais forte é Adonai. Quando ele quiser que qualquer nação seja destruída, ele permite. Ok? Depois ele reconstrói. Ele reconstrói se ele quiser. Ele deixa os 10%, dos 10% vem a nova geração. Ele não deixa acabar tudo. Okay? Alguns povos ele falou, não, aqueles lá tem que acabar tudo. Mas outros ele deixa um pouco. Por causa da misericórdia dele. Vamos lá. Versículo 10. Odeia na porta o que os repreende. Abomina ao que fala sinceramente. Odeiam na porta o que o repreende. Quem? O povo. O povo estava odiando aqueles que repreendiam. Repreendia porque Deus mandava repreender. Ok, gente? Odeiam na porta o que os repreende. Abominam ao que falam sinceramente. Então as pessoas que falavam sinceramente eram abominadas pelo povo, ok? Portanto, visto que pisais o pobre, portanto, visto que pisais, quem está falando, né? Deus está falando. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exige um tributo de trigo, imposto alto. Portanto, visto que pisais o pobre, dele exige um tributo de trigo, edificar-se casas de pedras lavradas, que era casa de rico, ok? Mas nelas não habitareis. Vinha desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. É forte, né? Mas é assim que Deus vai fazer com as nações que estão aí se achando as poderosas. Ok? Portanto, visto que pisais o pobre, exigis um tributo de trigo, edificais casas de pedra lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejar plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões,
Por que que ia acontecer? Porque sei que são muitas vossas transgressões. A transgressão é desobediência à palavra de Deus, obediência a Deus, obediência... Okay? Porque sei que são muitas vossas transgressões e graves os vossos pecados. E graves os vossos pecados. Seus pecados são graves. Afligis o justo, tomais regate e rejeitais os necessitados na porta. Okay? Rejeitais os necessitados na porta. Estão rejeitando os necessitados na porta. Okay? Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Daqui para frente vai chegar uma época que a gente não vai poder nem falar abertamente. Por enquanto nós ainda temos a liberdade de pregar na internet, mas nós não sabemos até quando. Ô Jesus, ajuda-nos a aproveitar o pouco tempo que resta. Versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Ok? Buscai o bem, vamos parar por aqui, a primeira parte de Amós 5. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Senhor, ajuda nós a buscarmos o bem, Senhor. Ajuda todas as nações. Hoje em dia, o povo de Deus está em todas as nações, judeus e cristãos. Quando eu falo judeu, eu falo dos verdadeiros judeus. Não estou falando quem nasce em Israel. Eu estou falando dos verdadeiros judeus, que é descendente de Judá. E os verdadeiros cristãos, que ama e obedece a Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro. E que nós possamos buscar o bem e viver. É isso que o Senhor recomenda. Buscar o bem e viver. O que é o bem? Andar em justiça, dar pão para quem tem fome, visitar o órfão e a viúva, o que está na cadeia. É o que o Senhor Jesus pregou. Não adianta querer vir pregar outras coisas, gente. Hoje é o tempo de pregar o evangelho. Não adianta. É a nova aliança. Aliança no seu sangue. Sangue de Cristo. É um novo sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não adianta, gente. Vocês vão ficar perdendo tempo aí. Falando de outras coisas. Se vocês não estão pregando o evangelho de Cristo, vocês vão perder tempo. Senhor, ajuda-nos a não perder o nosso tempo. E ajuda-nos a pregar a Tua palavra. Cubra-nos, eu e a minha casa, meus filhos, cubra-nos, Pai, em nome de Jesus. Cubra toda a minha descendência, que todos nós possamos ser marcados pelo sangue do Cordeiro, viver para o Cristo Jesus e vencer. Para a honra e glória em nome de Jesus, amém. E todos vocês que assistem minhas lives, passa para frente. Clame ao Senhor, Ele não vai te abandonar se você clamar a Ele. Seja humilde, reconheça. Só o sacrifício de Jesus que nos leva a Deus, que nos dá salvação. Fica todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom.